Ivan, qual que é a repercussão do nome do filho do presidente Bolsonaro, Eduardo Bolsonaro, aí no exterior, dado que ele tem feito muitas visitas a veículos conservadores, a grupos conservadores. Então, qual que é o seu posicionamento de olhar aí de fora e ver a repercussão do nome de Eduardo Bolsonaro? Olha, perfeito, doutora Fabi, sempre uma alegria invadir aqui o espaço, já que era só das meninas, né? E me apropriei. Eu quero pegar um gancho naquilo que você falou antes de responder sobre o deputado Eduardo Bolsonaro. Você falou assim, se tem um homem que está podendo é o Trump, e a gente repercutiu aqui na semana passada as vitórias que ele obteve, principalmente com o Big Beautiful Bill, mas de um modo geral a população americana viu muito bem aquele ataque com os B-2 lá nas instalações nucleares do Irã. Eu posso afirmar que desde o início do governo Trump 2, o Trump 2.0, justamente esta semana, esses dias agora, no meio do feriado do 4 de julho também, que a gente sabe que é uma data muito importante para os americanos, enfim, é o melhor momento do governo Trump 2.0 e vem justamente nesse momento esta mensagem, este recado, chame como você quiser, este B2 diplomático que o Trump soltou hoje. Se lá no Irã foram as bombas de verdade, hoje o Trump soltou um B2 aí, como a gente está vendo na tela, diplomático. E sobre o nome do deputado Eduardo Bolsonaro, é sim um nome que vem ganhando força no contexto internacional, é um nome que vem ganhando bastante repercussão, e há quem diga que dentro da Casa Branca, caso eventualmente, agora depois desse B2 diplomático aí, não sei, mas eventualmente o pai dele, né, o ex-presidente Jair Bolsonaro, não seja candidato a presidente, há quem especule que Eduardo Bolsonaro é o nome que mais agrada nos corredores da Casa Branca para representar a direita nas eleições de 2026, as eleições presidenciais. Estamos há praticamente um ano, daqui a um ano a gente já vai estar falando da abertura das campanhas, né? Então é hora de cada um colocar ali no páreo os seus candidatos, e sim, Fabi, até por conta dessa participação internacional, o Eduardo fala inglês, enfim, o nome dele vem ganhando consenso entre um eleitorado da direita internacional que olha para as eleições no Brasil e pode, por que não, ser o candidato, digamos assim, da Casa Branca nas eleições de 2026. Geisiane, se você não estiver ouvindo, você faz um sinal aí, a gente toca o jornal, tá? Não tem problema, só que eu vou devolver a palavra para você. Eu ouvi um pouquinho, Ivan, estamos resolvendo por aqui, mas a gente vai tocando o nosso jornal. Doutora Kátia, por favor, a sua pergunta ao Ivan Kleber. Ivan, boa tarde. A gente viu, testemunhou aquela guerra do Hamas contra Israel, onde o Hamas era um grupo terrorista de quinta e sempre foi visto como um procurador, tanto que era considerado uma guerra de proxy, né? Uma guerra por procuração, onde quem estava na outra ponta de verdade era o Irã. E aí eu vou fazer uma pergunta apimentada para você. Você percebe que o Trump e o atual governo americano enxerguem o Brasil do lulopetismo mais ou menos como um proxy dessa linha, desse eixo China, Rússia, Irã, esse eixo ditatorial do mundo? É assim que o anão diplomático do Brasil lulopetista está sendo enxergado, Ivan? Gostei da sua pergunta, doutora Kátia. Sempre bom dividir a tela aqui com a senhora. E olha só, eu acredito que sim, a administração Trump comece a observar o Brasil nesse contexto, desde a história dos navios iranianos, estamos aqui falando deles de novo, que atracaram na cidade do Rio de Janeiro, e depois de várias decisões do governo Lula, inclusive participar da festa lá da Segunda Guerra Mundial com Vladimir Putin, o Brasil vem se aproximando cada vez mais, né, deste lado do tabuleiro. E acredito que isso ficou evidente agora. O Trump fez essas duas mensagens, a primeira delas ameaçando tarifar em 10% as exportações dos países que, segundo Trump, defenderem as políticas anti-americanas do BRICS, e aí algumas horas depois essa mensagem clara de apoio ao ex-presidente Jair Bolsonaro foi uma maneira do Donald Trump dizer, olha, calma aí, tem um novo xerife na cidade, esse xerife é o presidente dos Estados Unidos e atende pelo nome de Donald Trump e vive na Casa Branca. Agora, infelizmente, eu gostaria de dizer que não, que é apenas uma impressão nossa e de que a comunidade internacional não enxerga o Brasil como um aliado ou possível aliado do Irã, mas os fatos
eles se impõem, não é mesmo? E sim, inclusive o Brasil recebeu, né, através da cúpula do BRICS, representantes do Irã. O presidente do Irã acabou que não foi que não participou da cúpula, mas representantes do Irã ali estiveram. Nós tivemos, inclusive, uma matéria aqui da revista Oeste, publicando uma nota da Federação Israelita de São Paulo, uma dura nota, inclusive, criticando a nota de ontem do BRICS, não é? E falando em nota, a revista The Economist, a gente pode ter todas as críticas que for a ela, mas ela já vinha sentindo esse clima no ar, né? E com aquela publicação que ela fez alguns dias atrás. Só que na ocasião, o governo brasileiro enviou uma carta para a The Economist. Eu deixo aqui uma pergunta. Será que o governo brasileiro vai enviar uma carta para Donald Trump agora, pedindo explicações ou retratações? Enfim, será que eles vão nos presentear com essa notícia, Gesiane, com essa breaking news? O governo brasileiro envia carta para Donald Trump pedindo retratação sobre a publicação? Não sabemos se isso vai acontecer. Falando em BRICS, quem recebeu uma carta hoje foi a África do Sul, 30%, se não me engano, de tarifas sobre produtos da África do Sul exportados para os Estados Unidos. Olha, tudo isso aconteceu hoje, é apenas segunda-feira, que está um pouco mais da metade, ainda tem muita coisa para acontecer nessa segunda-feira. Começou bem agitada, viu, Geisiane? Olha, e a pergunta que você colocou, Ivan, é uma pergunta bem boa, né? Bem maravilhosa. O Itamaraty não satisfeito em defender o Alexandre de Moraes no caso do STF, batendo de frente com o governo americano, quer censurar a imprensa não só do nosso país, mas quer censurar a imprensa britânica a ponto de se colocar nesse papel ridículo, que é institucionalizar e responder a uma revista, um artigo de jornal, com um papel completamente patético por falar em coisa patética, em Itamaraty. Na página oficial deles, Ivan, ainda não tem absolutamente nada a respeito dessa declaração de Donald Trump, só tem um vídeo que foi publicado fazendo referência ao primeiro dia do BRICS, é a última publicação, em que ele diz inclusive o seguinte, que o remédio para mais multilateralismo é mais ainda multilateralismo. Então, quer dizer, eles estão dizendo ali que não vão recuar, falam a respeito de reforma na governança global. Mas, embora o Itamaraty não tenha respondido, o Lula falou a respeito da declaração de Donald Trump. Vamos dar uma olhada. Esse país tem lei, esse país tem regra, e esse país tem um dono chamado povo brasileiro. Portanto, dei palpite na sua vida e não na nossa. Olha, ele disse que o país tem um dono, até assustei, mas é o povo brasileiro, ele emenda ali a frase, quando ele falou do dono me veio uma cabeça brilhante, mas não era não, é o povo brasileiro de acordo com o Lula. A grande questão é que não parece que é o povo brasileiro que é dono do nosso país. E aí, Ivan, a minha pergunta para você é a seguinte, tendo em vista o caso do Alexandre de Moraes, que quem deixou a coisa institucional foi o Brasil, isso pode ter afetado a fala agora de Donald Trump para engrossar o caldo e dar o recado direto e mencionar nominalmente Jair Bolsonaro? Olha só, Geisiane, que responsabilidade que você passou para mim, que estou com duas grandes advogadas e o advogado gosta da coisa bem organizada, né? Então vamos organizar aqui. Nós temos a questão da Lei Magnitsky, que é relacionada à censura, à liberdade de expressão. Nós temos o caso Felipe Martins, que caminha em paralelo a isso, e daqui a pouco nós vamos entrevistar aí o advogado, né? A revista Oeste vai, aqui dentro do jornal, entrevistar o advogado Felipe Martins. Já são dois casos. Temos aquilo que o Donald Trump definiu como buscas bruxas, né? No caso de Jair Bolsonaro e seus apoiadores. E aqui eu quero chamar a atenção que Trump diz que não está de olho só no caso Bolsonaro. E quando ele se refere a apoiadores, estaria ele dizendo algo sobre os presos do dia 8 de janeiro? É uma pergunta que eu faço. Eu não estava lá na Casa Branca quando o Donald Trump escreveu essa mensagem, mas me chamou. No caso do Benjamin Netanyahu semana passada, ele declarou apoio ao Benjamin Netanyahu e ponto. Aqui não, ele está falando do Jair, né, ex-presidente Jair Messias Bolsonaro, está falando da família do presidente e também dos apoiadores. E eu deixo aqui um questionamento, eu não sei a resposta. Por apoiadores, ele entende os presos
do dia 8 de janeiro? É um questionamento que a gente precisa fazer. Então já são 3 casos aqui que eu citei. Tem toda essa questão envolvendo o BRICS e essa eventual tentativa que aparentemente fracassou de substituir o dólar por outras moedas. Olha, já dá para encher uma mão aqui, 4 dedos já os 4 motivos que eu achei. Então, são vários os pontos que estão avançando em relação a essa questão dos Estados Unidos e Brasil. Não é mais só o Alexandre de Moraes. A gente precisa deixar isso bem claro para a audiência. Já não é só uma questão das ações do ministro Alexandre de Moraes. Já envolve todo o aparato de poder do governo brasileiro atualmente. Olha quantos exemplos eu trouxe e se a gente procurar, a gente pode encontrar mais. Eu não me lembro, Geisiane. Eu gosto de história, estudei, e não me lembro de um momento tão delicado entre as relações exteriores do Brasil e dos Estados Unidos. Teve o sequestro do embaixador americano lá na década de 70, talvez, mas eu acredito que as relações não chegaram num ponto tão baixo como agora, talvez 64, talvez durante o período que Getúlio Vargas estava mais inclinado com o eixo ali, né, na Segunda Guerra Mundial, mas agora, dessa maneira, eu não me lembro. E eu não sei se a bancada aqui vai concordar comigo, mas o Lula estava assustado. Quando a gente vê as imagens ali, ele pode ter tentado minimizar de alguma maneira, mas me pareceu, pelo menos eu tive essa impressão, de um Lula assustado com o impacto da mensagem publicada por Donald Trump, viu, Geisiane? Sentiu, né, Ivan? Ele sentiu, e a nossa diplomacia é o contrário. Nós sempre fomos reconhecidos internacionalmente por uma boa diplomacia, sempre conseguimos ali fazer um bom trabalho. Agora a gente vem aí se colocando no radar, mas de maneira completamente negativa. Ivan Kleber, muitíssimo obrigada pela presença aqui no nosso Jornal da Oeste. Você sabe, é de casa. Até a próxima.